Olá, amigas e amigos. Atendendo a pedidos, estarei publicando neste canal os assuntos mais requisitados nas nossas lives. A ideia é a gente responder às principais dúvidas e disponibilizar para consultas. Nosso primeiro tema será os testes para coronavírus. São 3 os principais testes para coronavírus. Um que é o exame do SWAB, é um exame que é tirado da secreção de dentro do nariz ou de dentro da boca através de uma haste, através de um cotonete. Isso você vai ver direto o vírus, o técnico do laboratório vê direto o vírus. O outro é um que é tirado o sangue da veia, né? Ou o sangue da ponta do dedo. Este, na verdade, é um teste que vai pesquisar pistas do vírus do sangue. A formação de anticorpos, quer dizer, as defesas que você fez, ou os antígenos, são os rastros do vírus. Esse, o acerto dele é bem menor. O teste para a sorologia, esse teste que você faz da veia, dá em torno aí de 50% a 60% de acerto, de erro. O teste do SWAB dá mais de 90%. É conhecido como padrão ouro. Bom, se eu procuro o serviço médico, né, no meu convênio do SUS, e falo das minhas queixas, que eu estou com tosse, estou com febre, dor no corpo, o médico examina e vê que não há necessidade de fazer o teste naquele momento, mas como nós estamos numa pandemia, em geral a orientação é que o paciente vá para casa, se alimente bem, tome bastante líquido, suco de frutas naturais, né? E faça uma quarentena em casa, ou seja, dentro de um quarto, você tentar ficar isolado do restante da família. Se você tiver que sair para ir ao banheiro, para ir à cozinha, vá sempre de máscara para não transmitir a doença para as outras pessoas. Preferência quando você for tomar o seu banho, tá certo? Você leve um balde de água, já deixa lá, com uma colher de água sanitária. Quando você acabar de tomar banho, você joga nas paredes, joga nas torneiras, né? Para evitar das pessoas contaminar. A pia onde você encostou, a torneira, você passar ali a solução de água com hipoclorito, ou álcool gel, nas maçanetas onde você passou, encostou a mão, tem que pensar, qualquer lugar que você encostou a mão, as pessoas podem encostar a mão e levar aos olhos ou à boca, é onde transmite a doença, certo? Então, o principal é você ficar isolado dentro do seu quarto, numa quarentena de 14 dias, tá certo? E se você vier piorar, começar a ter tosse que aumentou muito, falta de ar, febre, imediatamente procurar o pronto-socorro para ver se eles fazem o teste, a necessidade de internar ou não. Uma outra pergunta que apareceu muito nas nossas lives é se o teste rápido, o teste feito na farmácia ou no laboratório, ele é confiável. Todo teste é um exame para complementar o raciocínio de um médico. Seja o exame do SWAB, que é o mais confiável que eu falei, que dá 90% de acerto, ou seja o teste rápido. Então precisa do médico examinar você, as suas queixas, saber se teve contato ou não, para você poder confiar ou não nesse teste. Esse teste rápido é igualzinho aquele teste que a mulher faz quando ela está com suspeita de gravidez, que ela vai na farmácia, compra aquele tubinhozinho e faz aquele teste. Aquele teste é confiável? Sim e não. Vai depender se ela tem os sintomas, né? Se ela der negativo, ela continuar vomitando, com enjoo, esse teste vai mostrar, no caso da gravidez, que é a suspeita de gravidez, a gravidez. Não é isso? No caso do teste rápido, guardando as devidas proporções, é lógico, a falha dele é 50%, ou seja, mais a metade das pessoas que fazem um teste pode dar um teste negativo e a pessoa ter a doença ainda. E tem mais, esses testes também dependem muito em que época você fez. Se você fizer o teste numa época errada da doença, você não vai ter o resultado que você espera. Então imagina, por exemplo, o teste que eu falei que é o mais confiável, que é o SWAB, aquele do cotonete. O melhor momento de fazer ele é o 3º e 8º dia que você teve contato com a pessoa doente ou que começou seus sintomas. Se eu fizer depois do 10º, 15º dia, o vírus já não está mais no nariz, não está na garganta, já migrou para o pulmão, você não vai encontrar ele. Né? Aí, mesma coisa, você fazer o exame do teste rápido. No início, nos primeiros 7 dias, é possível que você não tenha ainda fabricado os anticorpos, as suas defesas, o sangue não vai aparecer ali os anticorpos, ele vai dar um negativo, você pode ter a doença. Então vem a pergunta, se o teste rápido, aquele que é feito em farmácia, não serve para confirmar que eu tenho a doença ou descartar a doença, então para que serve esse teste? Na verdade, no início da doença, no início da pandemia, tinha muita dificuldade de conseguir os testes do SWAB,
um exame difícil de ser conseguido, a maioria dos exames só tinha para os Estados Unidos, para a China, para a Europa, onde a doença estava em plena evolução, e a gente não tinha os testes assim para ser feito esse do SWAB. Demorava bastante, os nossos laboratórios não estavam preparados, então apareceu no mercado vários testes rápidos, que é no sentido de fazer uma triagem para saber se a pessoa está com suspeita ou não da doença. Então, no início, ele serviu como um teste que poderia fazer em massa, em muitas pessoas. Mas conforme foi disponibilizando mais, conforme a gente foi habilitando através da Fiocruz, né, da Anvisa, para que os testes pudessem ser validados aqui, começou a melhorar bastante. Comprou-se mais testes do SWAB, que é o mais importante. O teste rápido passou a ficar em desuso. Ele fica muito mais para uma triagem. Significa, se ele der positivo, eu tenho que também dar continuidade à investigação através dos outros exames. Se ele der negativo, ele não descarta a doença. O principal são os sintomas, o que o paciente está sentindo e o que o médico viu nesse paciente e a história do paciente, se ele teve contato com os doentes que estavam com coronavírus ou não, a profissão dele, se ele está exposto demais à doença. Né? Então, não sei se entendeu. O teste rápido é muito mais uma forma de triagem, porque no momento que a doença veio, tinha-se muita dificuldade em ter o SWAB. Outra pergunta que tem sido muito comum são as pessoas que fazem o exame de sangue, arranjam um pedido médico e depois ficam com dificuldade de conseguir retornar ao médico. Eles abrem o exame, como todos nós fazemos, né? E vê lá os números muito altos e fica preocupado. Poxa, eu estou com a doença, eu estou mal. E aí eles têm me perguntado, seja nas redes sociais, através até do telefone, sobre isso. Eu tenho falado o seguinte, o exame em primeiro lugar, é lógico que o exame é do paciente, mas a interpretação médica é o mais importante. Quando você abre um exame, esse exame da sorologia, esse exame do teste que é feito, seja o teste rápido ou o teste do exame de sangue da veia, aparece ali os exames, duas letrinhas importantes. Um grupo de letrinhas chamada IgM, outro grupo de letrinhas chamada IgG. E do lado de cada um vão aparecer números. Então você pegou lá um exame, está lá com a IgM de 1000 não sei quantas, né, de unidades. E a IgG está baixa. Ou o contrário, a IgM está baixinha, a IgM está alta. Eu estou ou não estou doente? Qual é o problema? Bom, é só para você entender, aquelas letrinhas significam os anticorpos que foram encontrados no sangue, ou seja, as suas defesas no seu sangue contra aquela doença. Tá? Então o organismo manda um monte de soldados no início da doença, tá certo? E depois vem a cicatriz de toda aquela guerra naquela briga. Né? Então imagine que você se cortou, você fez um corte. Quando você fez o corte no início, você tem um ferimento ali sangrando, inflamado. Depois de um certo tempo vai formar a cicatriz. A IgM são aqueles soldados que aparecem logo no início para defender o organismo da gente. É como se fosse aquela ferida que está sangrando. A IgG é como se fosse naquele momento a cicatriz que provocou depois daquela ferida do braço. Ou seja, se eu estou com a IgM bem alta, isso é regra geral, né, gente? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou com a doença em plena atividade, eu estou transmitindo bastante a doença, eu estou doente, certo? Se eu estou com a IgG muito alta, eu digo o seguinte, eu já estou na fase de cicatrização da doença, eu já estou na fase de cicatrização sorológica, eu estou com as minhas defesas, eu estou vacinado. Então significa que a doença já está indo embora, eu praticamente estou curado e vacinado, porque a doença também provoca o que a gente chama, fabrica as vacinas do próprio organismo. Bom, desde o início dessa pandemia, desde que essa doença coronavírus surgiu no mundo, que começou lá na China, depois foi para a Europa, depois veio para os Estados Unidos, depois para a América do Sul, a Organização Mundial de Saúde tem preconizado que a gente tem que testar. Teste, 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 testar, testar, testar. Só assim se controla a doença. Os países que conseguiram controlar a doença, como a Coreia do Sul, eles testaram o maior número de pessoas possíveis. Com isso, eles puderam separar as pessoas que estavam com a doença, as pessoas que já tinham passado pela doença, e controlar uma série de bairros que tinha a doença, sendo mais rígidos com as restrições com aquela população, para evitar que essa população migrasse para um lado, migrasse para o outro e contaminasse mais gente. Então a importância do teste em massa é que você pode controlar a doença, segurar mais doença naquela região, evitando que as pessoas daquela região transitem para outras regiões. Além de você poder também separar as pessoas que já passaram pela doença,
que já fizeram suas próprias vacinas, porque acabaram se expondo e estão bem, e esses profissionais, inclusive, poderiam estar trabalhar em áreas essenciais porque não pegam mais a doença. Se é tão importante, não é isso? Porque se é tão importante fazer muitos testes, testar toda a população, ao maior número de pessoas, por que os governos não fazem o teste? Não é essa a pergunta? Pois é, aí vão dois fatores importantes. No início, volto a dizer, como eu falei, não havia testes do SWAB, que é o mais fiel, que é o padrão ouro para todo mundo. Havia uma guerra enorme na procura desses testes, na compra desses testes, na fabricação desses testes, em laboratórios apropriados para fazer leitura do teste, por isso não se testava muito. Depois, quando teve disponibilidade desses exames, começou a discussão da vontade política dos gestores. Muitas das vezes um prefeito, um governador, um presidente acaba tendo que investir muito mais em UTI, leitos de UTI, se investisse em testes. Porque se fizer testes, vai dar um número monstruoso de pessoas que estão contaminadas. Isso, de uma certa forma, as autoridades sanitárias, os representantes políticos, não interessam para eles ter um número muito maior. Hoje a gente fala que no Brasil tem 3 bilhões de pessoas infectadas. Se fizéssemos testes em toda a população, pode multiplicar esse número do mínimo por 5 ou por 10. Eu estaria dizendo que o Brasil estaria com 15 milhões de pessoas contaminadas, ou 30 milhões, que é o número de pessoas provavelmente contaminadas quando se faz teste. Olha só, eu falo em 3 bilhões, a gente já fica preocupado com esse número. Imagina dizer que no país tínhamos 15 milhões, e temos, no mínimo, 15 milhões de pessoas contaminadas, transmitir essa doença para todo mundo, porque a gente não faz os testes. Esse é um dos grandes problemas em relação à questão de misturar a ciência, a medicina e a política. Bom, então a gente chega assim de conclusão, né? Os testes para o coronavírus, eles são de suma importância. A Organização Mundial de Saúde determinou, orientou, preconizou que a melhor forma de controlar a doença é testando toda a população. Nós chegamos à conclusão que os países que conseguiram ter o menor número de pessoas contaminadas, o menor número de mortos, foram países que fizeram o teste e que planejaram as suas ações de saúde, controlaram a população doente, controlaram o trânsito dessas pessoas, flexibilizaram mais rápido, que sabiam quem estava doente e quem não estava doente. A outra conclusão que nós tiramos é que, dependendo dos testes, a época que eu fizer o teste, ele pode dar para a gente diagnósticos diferentes. Falamos que o teste rápido, ele foi feito muito mais para fazer uma triagem. Ele apareceu porque nós não tínhamos ainda aquele teste mais fiel, o padrão ouro, que é o teste do SWAB, que a gente sempre aconselha. Falamos também que se a gente fizer o teste que é o mais confiável, que é o do SWAB, a partir do 8º, 9º, 10º dia em diante da doença, a chance dele dar negativo, um teste que é tão bom, é grande, porque o vírus já não está mais no nariz, já não está mais na garganta, já foi para o pulmão. Em compensação, também os chamados testes rápidos, esse exame de sangue. Eles devem ser feitos mais depois do 8º, 9º dia, porque você ainda não fez os anticorpos do sangue. Você fazendo o teste no período que ainda não tem as defesas, ele pode dar negativo, agrava mais ainda a situação. Chegamos à conclusão também que o exame somente não é o principal, precisa do exame do médico, a história bem colhida, saber se você é um grupo de risco, se você esteve em regiões que se contaminou, se teve contato com outras pessoas com a doença e seus sintomas, que são mais importantes. Isso sim, a gente tem claro isso. E a gente também vem aqui agradecer, né? Agradecer a participação de cada um no Facebook, no WhatsApp, no inbox, que tem colocado as perguntas para a gente. Nem sempre a gente pode responder no momento da live, não é isso? Agradecer a participação mais uma vez das pessoas que têm ajudado a gente, pedir novamente para que vocês possam reproduzir esse vídeo no YouTube, compartilhando, curtindo, clicando no sininho, porque quando você clica naquele sininho, toda vez que a gente fizer algum vídeo, ele vai aparecer para você, né? Isso vai estar ajudando outras pessoas a esclarecer. E dizer que para mim sempre é um prazer mesmo, né? Poder estar contribuindo, discutindo um assunto tão importante que é a saúde pública, a área que eu me especializei, a área que eu gosto, e poder estar numa linguagem fácil, fazendo com que as pessoas possam entender essa questão da pandemia, um momento que a gente vive uma série de informações e contra-informações nas redes sociais, através de fake news, enfim, pessoas que colocam aí como se médicos, como se fossem cientistas, e começam a disseminar em verdade, deixando a população desacreditando
na saúde pública, desacreditando de quem é que está com a verdade. Grande abraço a todos e o meu muito obrigado.